Boa noite, graça e paz, amém? Você crê nessa noite que Deus tem um lugar de espaço para você? Amém ou não? Amém? Diga aí para quem está do teu lado, Deus tem um lugar de espaço para você. Abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Versículo de número 2 diz assim: Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças para o Egito, fica na terra que eu te disser. Versículo 6: Isaque, pois, ficou em Gerar. Amém? Quando a gente olha para esse texto, nós percebemos que as pressões da vida sempre tentarão fazer com que eu e você desçamos. Quando a gente fala numa tipologia ou figura de linguagem bíblica, Egito, nós estamos falando de quê? Sofrimento, escravidão, tortura, viver aquém daquilo que Deus tem para nós. Você percebe que todas as vezes que Israel sofreu uma pressão logo após a saída do Egito, a murmuração do povo com relação à situação para Moisés não era melhor ter ficado no Egito? Lá tinha sepultura, lá pelo menos tinha carne, lá pelo menos nós teríamos uma sepultura, e agora aqui nós estamos no deserto. Então nós aprendemos que as pressões da vida sempre tentarão fazer com que eu e você desçamos. É paradoxal o que Deus tem e quer, porque a pressão, pelo contrário, na vida de um cristão, é para gerar crescimento. Há lições que na pressão nós aprendemos e de outra maneira não aprenderíamos. Uma frase que eu sempre gosto de dizer aqui, ela expressa uma verdade, eu vou dizer e os irmãos repitam por gentileza: a alegria é boa, mas não nos ensina nada. É a verdade, a alegria é muito boa, mas você aprende lições, não são na beira de uma churrasqueira. Nós não aprendemos as lições para levar para a vida no momento de descontração. Estou dizendo que descontração é ruim? Estou dizendo que o momento de recreação é ruim? Não, eu estou dizendo que lições para a vida raramente ou quase que nunca acontecerão nesses ambientes. E aqui nós percebemos que os filisteus vão tentar tirar a alegria, a força de vontade, tentar de uma certa forma castrar os sonhos e os objetivos de Isaque, fazendo com que ele retroceda. E a Bíblia sempre vai nos apontar algo: avance, é para sempre, é para frente, cresçamos e prossigamos em conhecer quem? Ao Senhor. Com Deus é sempre crescimento. Mas o interessante é que, se nós olharmos a história do bambu chinês, ele leva muitos anos, crescendo apenas para onde? Onde ninguém vê, onde ninguém percebe. Mas o que vai te sustentar não é o que as pessoas veem acima, à superfície, mas aquilo que está arraigado, profundo no solo. Agora, quando eu olho para esse texto, aqui os filisteus estão tentando fechar as fontes de recurso que Isaque possuía. E quais são elas? O que é fundamental no deserto? Água. Ele abriu um poço, o filisteu ia lá e fazia o quê? Entulhava. Ele abria outro e consequentemente ele novamente era entulhado, e assim sucessivamente. Agora, a resistência vai me obrigar e te obrigar a buscar lugares amplos. Quanto mais resistência você sofre, mais amplitude você deve buscar.
As pressões não podem parar você. A época que a igreja mais cresceu foi no tempo do quê? Da perseguição. É lá que nós aprendemos a usar ferramentas que estão encostadas na nossa vida. Ferramentas como oração, leitura da palavra, relacionamento com Deus. Lugares, diga comigo, lugares são pequenos para quem tem promessa de Deus. Meu irmão, presta atenção. Aos olhos de quem não voa, você sempre será o quê? Pequeno. Aos olhos de quem não voa, você sempre vai ser pequeno. Porque quem te vê lá no alto, só te vê como? Pequeno. Olha um avião no céu. Mas quando ele está em solo? Aos olhos de quem não voa, de quem não está tendo o seu campo de visão, sempre será limitado. A bênção não está sobre lugares. Diga para quem está do seu lado, a bênção está sobre você. Então por que eu tenho que ficar nessa? Eu vou ser feliz quando estiver lá. Eu vou ser feliz quando eu conquistar aquilo. Diga para quem está do teu lado, seja feliz agora. Meu irmão, é agora. Tudo que nós temos é hoje. Mas vivemos buscando o amanhã sempre. É quando eu chegar, você já chegou. Você já está no centro da vontade de Deus. É isso que você tem que perceber, é isso que você precisa buscar para a sua vida. E para que você entenda isso, a pressão é porque o ambiente está o que agora? Irmãos? Se você está sendo pressionado é porque o ambiente está o quê? Então você precisa de espaço. Você já falou no seu local de trabalho, com alguém da sua família, com um amigo, em algum momento, eu preciso de espaço, me deixa respirar, me deixa respirar, eu estou precisando de espaço, me dá espaço. Deus tem um lugar de espaço para você aqui nessa noite, você crê? Deus quer te levar para esse lugar de espaço, mas não existe um lugar de espaço sem antes passar pelo jardim da prensa. Quando Jesus foi levado para o Getsemane significa o quê? Jardim da prensa, onde as azeitonas eram espremidas para se extrair o quê? O azeite. A pressão da vida vai revelar que tipo de fruto você vai produzir. É o que nós vemos em Salmo capítulo 1. E ele vai ser como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, versículo 3, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, mas tudo quanto fizer, prosperará. Prosperará. Deus quer que você prospere. E prosperidade é o quê? É ter o recurso antes da necessidade. É o que Deus tem e quer para a nossa vida aqui nessa noite. Em Gênesis capítulo 28, no versículo 19, está escrito assim. Gênesis capítulo 28, versículo 19, diz: e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó chega ali na cidade de Ur, que esse é o nome hebraico para luz. E ele tem uma visão de Deus, numa escada, de anjos que subiam e desciam. Ele acorda. E quando ele acorda, ele diz: verdadeiramente o Senhor está neste lugar, e eu não o quê? Às vezes a luta é tão grande, os problemas que nós enfrentamos são tão grandes, que nós não conseguimos ver Deus naquilo. A gente fala, isso é obra do diabo, isso é obra do inimigo, porque Deus não tem isso para mim, não é isso que Deus quer para a minha vida, não é isso que eu planejei para mim. Então nós precisamos entender o que? Aguenta o processo, porque tem tempo de Deus de vitória chegando para você. Tem um lugar de espaço aí na frente, você crê nisso? Amém? Você crê ou não? Então aguenta esse processo. Aguentar o processo não é fácil.
Mas o que nós percebemos aqui é que outrora a cidade que se chamava Luz, agora Jacó mudou o nome da cidade, mas a cidade continuava a mesma. Mas agora ele botou o nome de Casa de Deus, porque esse é o significado de Betel. Agora aqui é a casa de Deus, porque Deus está aqui. Eu deitei aqui nesse lugar, botei uma pedra como travesseiro, estou fugindo porque o meu irmão quer me matar, estou falido, com uma mão na frente e outra atrás, eu não tenho recursos, mas Deus está aqui. Então, meu querido, eu não tenho que ter dinheiro, eu não tenho que ter recurso, eu preciso de Deus, porque tendo Deus, o recurso vai vir, a saída vai vir, a solução virá. Você crê? É isso que você precisa ter no deserto dessa vida. E quando nós olhamos para cá, Deus te faz ampliar no tempo da crise. O salmista faz uma declaração no Salmo 4, versículo 8, ele diz: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. No tempo da angústia, Deus deu o que para Davi? Largueza. Você está passando por um momento difícil na sua vida? Então está na hora de orar como Davi. Senhor, gera espaço para mim, promove um espaço para mim. Quem está precisando de espaço aqui nessa noite? Quem precisa de espaço? Então começa a orar para Deus dizendo: Deus, me dá um lugar de espaço, me dá um lugar para respirar, me dá um lugar, Senhor, um refúgio para mim. Porque é o que Davi está dizendo aqui, é o que ele está buscando em Deus. No Salmo 18, versículo 19, ele diz: trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele tinha prazer em mim. Você quer um lugar de espaço, amém ou não? Amém. Deus se agrada de você? Deus se agrada do seu comportamento? Deus está se agradando das suas atitudes, porque Davi está dizendo: o Senhor se agradou de mim e Ele me deu um lugar o quê? Espaçoso. Tem gente que para ele o que não falta é espaço, mas ele vive exprimido, porque você percebe que não é o ambiente, é você, não é o trabalho, é você. Não é a sua família, é você. Não é a sua casa, é você. Porque se você não estiver bem com Deus, você não vai estar bem em lugar nenhum. Nem se você estiver em Dubai, nem se você estiver em Guaraparizes. Se você não está bem com você, o que você vai viver é uma fachada, aparência, é uma vida, uma propaganda bonita para os outros verem. Quando você vê uma foto de uma família bonita, numa capa de revista, no Instagram, em alguma coisa, o que você fala? Gente, que família feliz. E talvez essa família feliz é só um álbum, é só uma foto. Não expressa a realidade que eles realmente são. Porque a verdadeira felicidade você só vai experimentar quando você vivê-la em Cristo. Você entende isso aqui? Amém ou não? Então eu não quero que você viva uma vida de fachada. Eu quero que você viva o melhor de Deus nessa terra. O profeta Isaías, em Isaías 1,19, ele diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta. O melhor dessa terra é para quem? É para nós. Mas o texto é claro, é se eu quiser. Ah, pastor, mas eu quero. Mas para que esse querer tenha o aval de Deus, o salmista já deixou a pista. Você deve agradar ao Senhor. Agradar ao Senhor no seu estilo de vida, agradar ao Senhor nas suas conversações, agradar ao Senhor com o seu caráter. Com o seu caráter. Agora preste atenção. Por que da perseguição? Por que perseguem você? Por que te caluniam? Por que ficam pelos cantos, às espreitas? Diga para quem está do seu lado assim: olha, porque a tua prosperidade incomoda muita gente. O seu estilo de vida incomoda as pessoas. Você fala: pastor, mas não tem nada. Não é o que você tem, é aquilo que você é. Sabe qual que é o seu maior problema? É que o diabo, os seus inimigos,
acreditam mais no teu potencial do que você mesmo. Você entendeu essa palavra que eu acabei de falar aqui? Sim ou não? Os seus inimigos, aqueles que estão te perseguindo, aqueles que falam mal de você, aqueles que tentam sempre te espremer, aqueles que tentam sempre te sufocar, acreditam mais no teu potencial do que você, crente. Então está na hora de você entender que você está num processo, porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um lugar de espaço para você. Agora, olha bem, quem tem promessa não briga por espaço. E a gente vive brigando para ter o que na vida? O que você vive brigando para ter? Espaço. Eu quero espaço, eu preciso do meu espaço. Mas quem tem promessa não briga por causa de ambiente. Quem tem promessa de Deus não fica brigando por causa de salinha. Quem tem promessa de Deus não briga por causa de um quarto. Quem tem promessa de Deus não briga por causa de um cômodo. Quem tem promessa de Deus não fica brigando por essas coisas, porque a promessa é muito maior do que o ambiente. Porque aquele ambiente não vai ser nada sem você. Meu irmão, Abraão não foi para Canaã, eu já falei isso aqui, para ser abençoado. Ele foi para Canaã para fazer o quê? Abençoar Canaã, porque abençoado Abraão já era. Ele era próspero, ele tinha tudo. Tem pessoas que ainda não entenderam que aquilo só funciona por causa de você. É porque você está lá. Quando você não tiver, não vai funcionar. Porque Deus tem uma promessa com você. Satanás sabe disso, os inimigos sabem disso, e você nessa noite precisa acreditar nisso. Acredita nisso. Agora ele vai para um lugar que aportuguesado tem até uma semelhança. Ele vai para o lugar que Deus manda ele ir. Versículo 6, Isaac, pois, ficou em Gerar. No hebraico seria Gerar. No português, Gerar. Não muda quase nada. Mas o significado hebraico e o significado no português é o mesmo. Dar existência. Os problemas e as lutas estavam fazendo com que Isaac fosse para o Egito. Deus falou com ele o quê? Fica aqui, porque eu vou dar existência. Eu vou trazer o que não existe à existência. Aqui onde você está. Agora, olha bem. Abraão sempre deixou duas trilhas na sua caminhada. Quais? Altares e poços. Todo lugar que Abraão parou, ele levantou um altar e ele cavou um poço. O que significa isso, pastor? Altar representa autoridade espiritual. Porque não adianta você estar no lugar, mas você não tem autoridade espiritual sobre o lugar. Você não manda nada, você é uma marionete. Um altar. Abraão estava dizendo, autoridade espiritual, ela representa isso. Autoridade espiritual para quê, pastor? Para prosperar naquela terra. Eu preciso da autoridade de Deus para prosperar, porque se Deus não quiser, não há nada que você possa fazer. Uma certa feita, eu nunca vou esquecer disso. A última corrida do Ayrton Senna. Pegue os documentários. Um jornalista fala, olha, ontem fulano morreu na curva tal. Vocês vão correr hoje ainda? Estão certos disso? O Ayrton Senna estava sentado no cockpit do carro. Sabe o que ele falou? Quando Deus quer, não há quem não queira. E ele morreu naquela corrida. Quando Deus quer, meu irmão, não há quem não queira. Não há impossível para Deus, não há não para Deus, para Ele tudo é possível. A sua bênção
eleva o nível e a existência do lugar. Quanto mais abençoado você for, mais aquele lugar, o nível dele sobe. Preste atenção. Jerusalém estava quebrada e falida. Neemias chega lá. Ninguém acreditava. Agora ele começa a reconstruir. O texto de Neemias capítulo 6 diz que só faltava colocar as portas nos portais. E aí levantou contra ele quem? Sanbalate, Tobias e Gésem, o arábio. 3 nobres, 3 homens de influência se levantaram contra quem? Contra Neemias. Por quê? Porque quando Jerusalém está quebrado e falido, ninguém quer. Agora, quando só falta colocar as portas nos portais, o que acontece? Aquela repartição que você trabalha, ninguém quer. Até que um dia você chegou e a cara mudou. Agora todo mundo? Já aconteceu com alguém aqui, gente? Ninguém acredita que pode dar certo aquilo. Aí você chegou e começou a dar certo. Quem vai se levantar? Tobias, Gésem e o arábio, para tentar fazer você descer. Agora preste atenção, a resposta de Neemias no versículo 3 do capítulo 6. Estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderei descer, porque ela cessaria enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. O que Neemias está dizendo? Eu preciso valorizar o que eu estou fazendo, ainda que os outros não valorizem. Eu preciso acreditar, ainda que os outros não acreditem, porque Deus deu a visão, foi para você. Então é você que tem que acreditar que vai dar certo. É você que tem que crer que Deus está no negócio. Agora o que nós percebemos aqui é isso: a sua bênção eleva o nível de exigência daquele lugar. Isaac começa a prosperar, e isso começa a incomodar. A sua felicidade irrita muita gente. Você sabia disso? Ou eu estou falando algum segredo aqui, ou eu descobri a pólvora aqui agora? A sua felicidade tira o sono de muita gente. O seu sucesso é um insucesso de muita gente. E então você vai desistir por causa disso? Porque estão se levantando? Porque estão criticando? Porque estão te perseguindo? Você sempre será maior que o território que você ocupa. Porque sua riqueza não está no que você possui, mas em quem você se tornou na caminhada. Parece até música do Anderson Freire, né? Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é o quê? É mistério de Deus contigo. Então não está nisso mesmo. Está naquilo que Deus é em você. Gênesis 26, 16 diz assim: disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. O inimigo reconheceu que Isaque era o quê? Maior. Mas o inimigo está mandando quem embora? Você já é muito mais poderoso do que a gente. No texto original, você já usou isso no português em gíria. Sai de mim, fulano. Quem já falou essa frase aí? Pelo amor de Deus, vocês não nasceram crente. Quem já falou isso? Sai de mim, fulano. Alguém aqui? Ah, que bom. Achei que era só eu que já tinha dito isso. Sai de mim. Foi o que Abimeleque falou para Abraão. Sai de mim. O que essa expressão significa? Sai de mim. Seria como se você tivesse possuído por aquela pessoa, como se ela estivesse dentro de você. E você sabe que ela está aqui. Dorme, acorda, café da manhã, almoço, café da tarde, janta, passeio. Aqui. Sai de mim.
Foi o que Abimeleque falou para Isaac: sai de mim, vai embora de nós. No texto original, antes de deixar uma herança, eu preciso deixar a bênção sobre os meus filhos. Eles não precisam ser ricos. Diga comigo: os meus filhos não precisam ser ricos. Eles precisam ser abençoados. Porque foi o que Abraão fez com Isaac. E Abraão fez o quê? Abençoou quem? Isaac. Abençoou Isaac. Minha oração não é longa. Minha oração é curtíssima. Camila sai para trabalhar. Eu boto a mão na cabeça dela e falo: Deus, abençoe a vida dela. Repreendo todo o mal contra a vida dela nesse dia. Guarda ela e dê a ela sabedoria e discernimento. Em nome de Jesus, amém. Essa é a oração de todo dia. A minha filha não precisa ser rica, mas ela tem que ser abençoada. Você entende o que é isso? Amém ou não? Seus filhos não precisam ser ricos, eles precisam ser abençoados. Porque quando o seu filho é abençoado, ele não precisa correr atrás de grana. A grana vai correr atrás dele. Isso está na Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17. Os sinais vão seguir aqueles que creem. Onde eu for, as bênçãos do Senhor vão me acompanhar. Você crê nisso ou não? Agora, olha bem. Você terá duas opções: elevar o nível do lugar ou expulsar quem está prosperando. Dependendo do lugar onde você está, você vai ser punido. Dependendo do lugar que você estiver, você vai ser punido. E quando a gente entende isso, e não é fácil entender, os galhos onde repousam os urubus ficam secos e nele não nasce nada. Cuidado, assim é o perigo de se associar com gente corrupta. O que eu quero que você entenda aqui? Dependendo do nível que você está, você vai ser punido por isso. Algumas punições, vou te dar uma só aqui, por causa do tempo. Na maioria das vezes, você sempre vai estar só. Ninguém vai te entender. Ninguém vai compreender o seu problema. Aos olhos dos outros, o seu problema é uma frescura. Quando a pessoa começa a te ouvir, o que ela fala? Quer trocar com o meu? Porque ela julga o seu o quê? Você tem que aprender a desistir de contar isso para a pessoa errada. A Bíblia diz que nós somos águia. Só vou falar em parábola, mas bem clara essa parábola para entender. Águia voa alto, águia voa sozinha. Até para morrer, ela vai para o lugar mais alto que tiver. Você nunca vai ver uma águia esticada na 101. É só pardal que voa em bando. Pardal voa abaixo. Pardal come qualquer coisa. Você não é pardal, você é águia. Então prepara para voar, meu irmão, e você vai voar sozinho. Nem todo mundo vai te acompanhar, porque você é águia. Nem todo mundo vai te compreender, vai te entender, porque você é águia. Reabrindo os velhos poços. O interessante é que Lamentações 3:21 diz: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Isaac vai reabrir os mesmos poços que quem tinha abrido? O pai dele. Por isso, pai, você tem que deixar legado e não riqueza, porque o teu filho, tua filha, um dia vai vir abrir os mesmos poços que um dia você abriu. Talvez um dia teus filhos vão fazer o mesmo trilho que você está fazendo agora.
Aqui Isaac está cavando os poços que seu pai havia cavado. O que isso significa para mim e para você aqui nessa noite e para quem está nos assistindo? Visite promessas e ambientes que fizeram a diferença na sua vida um dia. Às vezes nós temos que desplugar a agenda e ir para alguns lugares que a gente já foi, que a gente já passou, que a gente já teve, e lembrar de onde Deus te tirou e onde Deus te trouxe hoje. Você precisa disso para valorizar o seu momento da agora. Isaac está indo e revisitando o passado. Um dia papai furou esse poço. Esse poço aqui foi meu pai que cavou. Esse poço aqui, minha mãe cavou um dia. Eu lembro. A gente estava nessa situação, a gente estava vivendo desse jeito. Hoje você melhorou um pouquinho. Está humilhando as pessoas. Está vivendo como se estivesse em Beverly Hills. Lembra de onde Deus te tirou, crente. Lembra a vida que você tinha antes. Agora não. Eu só como se fosse assim. Estava ferrado na vida um tempo atrás, agora está escolhendo o que come? Conhece alguém assim, irmãos? Não olha para o lado não, continua olhando para mim. É que marca que é essa água? Não, dessa marca eu não bebo. Eu só bebo da marca tal. Tomava água do rio. Tomava água do esgoto. Eu ia falar outra água aqui, mas como está gravando, né? Deixa para a imaginação de vocês. Provérbios capítulo 22, 28. Não remova os marcos antigos que puseram teus pais. Não remova marcos, princípios que seus pais te ensinaram um dia. Porque são caros, não remova. Gênesis 26, versículo 18. E tomou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já o seu pai lhes havia posto. Que exemplo, hein? Que nome que você vai pôr agora que você está reabrindo? O mesmo que papai colocou. O mesmo poço que o meu pai cavou. É o mesmo poço. É o mesmo nome. Põe aí, mesmo nome. Quais os poços que o inimigo entulhou na sua vida, meu irmão? Quais são os poços que estão entulhados na sua vida? Relacionamento conjugal, vida financeira, vida social. Que poços entulharam? Eu quero dizer para você que os poços podem ser antigos. Diga assim comigo: os poços podem ser antigos, mas as águas já não são mais as mesmas. Você entende isso? O poço pode ser antigo, mas a água não é a mesma. Tem um novo de Deus para você, mesmo no antigo. Tem um novo de Deus para você, mesmo num poço que você já está reabrindo. Porque os filisteus entulharam os poços, se a água no deserto é sinônimo de vida. Por que alguém vai entulhar um poço d'água no deserto? No mínimo burrice, sim ou não? Mas não é essa a questão. É porque abundância atrai inimigo. Tem gente que quer viver na miséria, porque se ele melhorar um pouco, dá trabalho. Tem gente que você fala: e aí fulano, vamos melhorar?
Quer melhorar um pouco? Vamos melhorar essa situação sua? Vamos sair dessa realidade que você está vivendo? Vem para uma promoção. Não, pastor, dando para comer, beber e morar no céu, tá bom. Tem gente que tem mente de formiga. Embora eu não possa falar de forma pejorativa de uma formiga, não é verdade? Estaria rebaixando muito esse bichinho. Mas tem gente que é assim. Não, eu quero ficar assim, porque assim ninguém mexe comigo, eu não mexo com ninguém. Deus quer te levar para lugares altos, querido, mas em lugar alto tem concorrência. E porque tem concorrência, você não vai querer crescer? Porque tem concorrência, você não vai querer melhorar? Olha o poço que ele reabriu, Ezeque. Ezeque significa contenda, discussão, intolerância e argumento. Enquanto você está cavando, ninguém discute. Mas depois que você encontra água, o que não falta é dono. Verdade ou não? Quando você está lá cavando e só tirando entulho, ninguém quer. Mas depois que você abre, lota de dono. Esse poço é meu, hein? Essa propriedade é minha. Parece alguns ambientes, empresas, igrejas que a gente conhece. Tem muito cacique para pouco índio. É todo mundo querendo mandar um pouquinho. Aqui na PIB não é assim não, amém? Gente, mente não, hein? Você é feio, você está no culto. Aí ele abriu outro poço. Sitna, significado, oposição, briga, ódio, acusação e tormento. Gente, depois que se abre o poço, o que acontece? Oposição, briga, ódio, acusação e tormento. Olha que coisa. Enquanto o poço estava tampado, não tinha oposição. Não tinha água, não tinha briga. Não tinha água, não tinha ódio, não tinha acusação, não tinha tormenta na cabeça. Agora tem água, o que você vai ter? Essa lista aí. Mas e aí, você não vai querer água por causa disso? Os irmãos estão entendendo a palavra nessa noite, amém ou não? Então dá um sorrisão para mim ver se você está entendendo mesmo, amém? Ri pela fé aí, pelo menos. Pastor, eu não estou podendo rir não, porque você sabe, então ri assim ou assim, mas ri, amém? Então olha lá, Isaac não queria resistência, mas foi essa resistência que levou Isaac para um lugar de espaço. Você não quer briga, mas é essa briga que vai te levar para o pódio. Você está entendendo isso aqui, sim ou não? Diga para quem está do lado, você precisa de espaço para crescer. O que foi Ezeque e Sitna para Isaac? Preparação para Reobote, que é o tema que eu coloquei aí nas redes sociais para o culto de hoje. Esses dois poços aqui para Isaac, preparação para um lugar de espaço. Eu não vou nem me deter na história da vaquinha que teve que ser empurrada, porque senão todo mundo ia morrer e matar a vaca. Agora sim, Isaac está dizendo, Deus me deu um lugar de espaço, porque por aquele lugar espaçoso ninguém brigou mais, Reobote. Agora eu só preciso de um altar, uma tenda e um poço. Aprendeu com quem? Com Abraão. Ele armava a tenda dele, construía um altar e cavava um poço. As pessoas enxergaram mais a sua prosperidade que você. Isso não pode. Não pode. Elas podem te ver no futuro, ou seja, elas têm mais fé que você. Nossa, gente, fulano está chegando, hein? Se fulano chegar aí, deu ruim. Deu ruim. Porque fulano é fera. Aí o fulano chega. E aí, campeão? Aonde? Cadê? Ó céus, ó vida, ó azar. Isso não vai dar certo.
Diga comigo, expandir sem explodir. Nada, meu irmão, na sua vida vai acontecer aqui fora, se não acontecer dentro de você primeiro. Primeiro tem que mudar aqui dentro. Porque se aqui não muda, nada aqui fora vai mudar. Você está entendendo? Sim ou não? Se a sua mentalidade não muda, você não muda o ambiente. As coisas mudam quando você chega. Muda para melhor ou para pior? Porque se as coisas não mudam quando você chega, tem um negócio errado. Então eu tenho que expandir sem explodir. Eu já usei essa frase aqui na igreja, vamos para ela de novo? Eu falo, vocês repitam por gentileza. Pastor, por que a gente tem que ficar repetindo? É mantra? Não, isso é didático, é só isso. Só didático, você memorizar. Expansão sim. Ah, tá fraco, gente, vamos de novo. Puxadinho ou não? Porque expandir é uma coisa, fazer puxadinho é outra. Tem coisa na nossa vida que não dá para ser puxadinho. Tem que ter base, tem que ter consistência. Porque você vai construir a sua vida em cima daquele negócio. Então não pode ser de qualquer jeito. Como é que é isso, pastor? Quem faz tudo, acaba não fazendo nada. Diga comigo assim, para você entender agora. Quem faz tudo, não faz nada. Seja especialista. Diga aí para quem está do seu lado. Seja especialista. Você vai ali no PSF. Você vai no posto de saúde. Quem vai te atender é um clínico. Quem vai te atender é um clínico. Mas quando ele detecta o seu problema, ele te encaminha para quem? Para quem? Então você tem que ser um especialista. Você sabe por que as pessoas procuravam Jesus? Porque Jesus era especialista em resolver qualquer tipo de problema. A especialidade dele: eu resolvo qualquer coisa. Jesus não era clínico geral. Ele era especialista. Ele resolve qualquer coisa, qualquer demanda. Não há problema que ele não possa resolver. Ele pode resolver sua vida aqui nessa noite. Você crê? Agora, olha bem. Nós precisamos entender isso. Faça hoje projetando para amanhã. Você tem que fazer hoje pensando no amanhã. Não, vai ter também de quem que mesmo. Mas e se crescer amanhã? Ah, amanhã, aí é esse que se vira amanhã. É assim que tem a mentalidade vencedora, sim ou não? Não. Eu tenho que fazer hoje visando daqui mais 100 anos na frente. Isso é ser visionário. Você entende isso? Olha bem. O tempo em que vivemos, expansão não significa lugares grandes, e sim estratégia correta. Porque tem gente que acha que crescimento é, gente, vamos derrubar esse templo aqui, nós temos que fazer um templo maior. Para quê? Se o problema agora não é espaço. Eu quero que você entenda isso aqui. Às vezes o que nós estamos precisando não é abrir parede, é ter uma estratégia correta. E eu e você, se nós tivermos uma estratégia, amanhã chega alguém com uma estratégia melhor. Mas se a estratégia, quem te der, for Deus, está resolvido o seu problema. Você crê nisso, sim ou não? Sabe qual que é o nosso problema? Que às vezes a gente não acredita naquilo que a gente prega. Vou te dar um testemunho aqui, abrindo aspas. Vou te dar um testemunho que aconteceu comigo essa semana. Eu falei, Deus, vai ser vergonha para mim, mas eu preciso contar isso. Pedi para fazer um serviço no meu carro. O serviço foi feito.
Só que no retirar a bateria, que não podia retirar, zerou todo o sistema eletrônico do carro. O carro anda, tudo certo, mas todo o sistema, tudo apagado. Nem seta, nada. Parece que é irrelevante, mas você vai entender isso aqui que eu vou te dizer. Levei numa, não consigo resolver, só na concessionária. Só eles têm o código. Levei no segundo, levei no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Só na concessionária e só para dia 8 de março. Isso tem lógica. 2h30, 3 da manhã eu acordo. Tendo nada disso. Eu só entendi o que 6 técnicos diferentes falaram. Só na Jeep resolve. 2h30 para 3 da manhã eu acordo. Aí vem uma voz assim. Atrás da sua central multimídia tem um módulo. É aquele módulo. Aí eu levantei, fui no banheiro. Voltei, deitei. E aquele negócio na minha cabeça. Fala que há uma central que está atrás do kit multimídia do seu carro. Eu tinha que ir a Cachoeiro. Aproveitar, fui levar a Camila. Por teimosia minha, eu passo na Jeep de novo, não tem jeito, que isso aí é muito complicado, que tem que ser isso, tem que ser lá de Vitória, um código que é mandado, depois a gente pluga um equipamento no carro e tal. Eu falei, tá. Aí passando num lugar, eu falei até, dentro do carro, falei até, ela tá me vendo. Deus falou comigo que é um módulo que fica atrás do kit multimídia. Mas se eu chegar nesse outro cara e falar que Deus falou comigo que é um módulo atrás do kit multimídia, esse cara não vai abrir esse negócio. Ele vai falar que eu estou doido, que eu comi demais, que eu estou variando. Aí eu menti. Cheguei no cara e falei assim, ó, tive lá na Jeep agora, essa parte é verdade? É, tive na Jeep, tive. Mas ó, o cara lá da Jeep falou que é o módulo que está atrás dessa multimídia aqui. Ah, mas não pode, porque não tem lógica, isso aqui não tem nada a ver com isso. De onde esse cara da Jeep está com isso? E o cara da Jeep falou que é esse módulo aí. O cara fez a cara assim de... Esses caras da Jeep é tudo doido. Ele foi, arrancou os negócios tudo. Foi lá, que módulo ali? Aí eu... sei lá o que era módulo. Um monte de trem lá, mineiro, né? Um monte de trem. Aí o cara foi e tirou o negócio. Mexeu. Ué, o módulo está queimado mesmo. Eu falei assim, ó Deus. Podia ter evangelizado o cara. Falado que foi o senhor que falou que o negócio que era. E esse módulo aqui está na garantia. Vou trocar para você agora. Chegou, sistema. 0 quilômetro. Eu falei assim, poxa Deus, que furada que eu dei com o senhor, hein? 2h30 da manhã, o senhor falou onde é que era o negócio, eu falei que foi o cara da Jeep. Aí cheguei lá no lugar que tinha tirado a bateria, que ele falou, não, o que foi eu vou pagar. Eu falei assim, cara, não precisa pagar não, o negócio estava na garantia, só que para você eu vou falar a verdade. A verdade é essa aqui, Deus 2h30 para 3 da manhã, eu levantei, Deus falou isso comigo. Deus falou que era isso aqui. Não, mas você teve despesa para ir. Eu falei, cara, você está doido? Se eu fosse corrupto, eu te falava que era tanto. E ele falou para mim, eu pagaria. Mas e aquela voz que conhece pizza, Coca-Cola e módulo da Jeep? Como é que fica? Eu quero continuar ouvindo esses negócios. Você não me deve nada. Depois você só me manda a conta de quanto é que eu te devo. Para a gente zerar esse trem. O negócio é que às vezes a gente quer racionalizar tudo. O culto tem que ser racional, mas a fé não. Porque não há lógica para a fé. A água está amarga, joga sal. Como é que a água ficou? Doce. Qual que é a lógica na lei da física?
és tu, Senhor, faz-me até ti. Mateus 14, Jesus fala, Pedrão, vem. E Pedro está andando sobre a água. Cadê a lógica aí na fé? Tem lógica para a fé, meu irmão? Sim ou não? Tem? Alguém da sua família já foi curado em algum momento na vida? Qual que foi a lógica? Apresenta para mim. Eu sei hoje que Deus, além de conhecer pizza, Coca-Cola e módulo da Jeep, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para esse Deus? Que Ele conhece. Ele sabe o que é módulo do som do negócio lá. Então, olha bem. Prosperidade não é possuir, e sim produzir. Tem gente que acha que prosperidade é quando você tiver X na sua conta, é quando você morar naquela casa, naquele bairro, ter aquele carro. Isso não é prosperidade. Prosperidade é você ser uma pessoa produtiva. Desfrute do que Deus te deu. As coisas que Deus te dá é para você usar e não ser dominada por ela. Usa aquilo que Deus te deu. O problema é que nós estamos numa sociedade de inversão de valores, onde nós usamos pessoas e amamos coisas. Riqueza que não foram dadas por Deus podem ser fontes de miséria e de sofrimento. Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dor. Se você está prosperando, mas isso está te sugando, tirando a tua paz, a tua energia, você tem que ver se é Deus que está nesse negócio. Porque aos seus a Bíblia diz que Ele dá, enquanto eles o quê? Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando para você. Enquanto você está tirando uma soneca, Deus está fazendo alguém gerar, produzir para você. Mas as pessoas estão achando que prosperidade é ter. Tem até curso, está quebrado, vem para cá, você vai ficar rico. Quem corre atrás do dinheiro, fale. Mas quem vai atrás do dono da riqueza, que é Deus, as riquezas o acompanham. Eu quero dar 3 conselhos e eu vou encerrar. Conselho número 1. Não almeje riqueza e nem poder, mas sim a bênção do Senhor, porque atrás dela tudo de bom vai acontecer. Você crê? Então o primeiro conselho é esse. Queira ter Deus e não coisas, e Deus dará a você. Quando Deus fala, Salomão, me pede o que você quiser. O que Salomão pediu? Porque ele ouviu isso de Davi a vida inteira. Meu filho, um dia Deus pode vir te perguntar alguma coisa. Salomão, sabedoria, 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 sabedoria. Aí Davi empacota, vem quem? Salomão. Aí quando Deus fala, o que você quer? Papai falou a vida toda, eu quero sabedoria. Porque você não me pediu a morte dos teus inimigos, porque você não pediu riqueza, você não pediu coisas fúteis. Além de sabedoria, ninguém na terra vai ser mais rico que tu. Conselho número 2. O desejo de ser poderoso é o trauma dos fracos que nem sabem o que querem de sua vida. Precisam de aplausos para se sentirem alguém. Tem gente assim, que para se sentir alguém, alguém tem que dar tapa nas costas, alguém tem que falar, isso aí, campeão. A vida não é assim, querido. O meu último conselho para você: busque ser abençoado. Busque ser abençoado. É isso que você tem que buscar nessa noite. Eu quero ser abençoado. E tudo que você precisa nessa noite é da bênção do Senhor. Você crê nisso? Então diga para quem está do seu lado, seja abençoado. Seja abençoado, meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, seja abençoado. Porque se você for abençoado,
está tudo certo. Nada vai tirar a tua paz, nada vai roubar a tua alegria, nada vai tirar você do centro. Seja abençoado. Vamos colocar de pé, vamos adorar o Senhor nessa noite, em nome de Jesus.